Aos que transformam, porque ainda acreditam. Aos que correm atrás e não atropelam ninguém. Aos que querem subir, mas sem fazer os outros de escada. Aos que desejam ir mais longe e não deixam ninguém para trás. Aos que lutam para só existirem vencedores. Aos que dão mais do que pedem. Aos que conhecem o poder da gentileza. Aos que acreditam que valores são muito mais que números. FAI, além de grandes profissionais, formamos grandes pessoas. Bom, em definitivo, boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Hayashi. Coordeno aqui os cursos de pós-graduação em finanças, pós-graduação em gestão do mercado financeiro e o novo curso de MBA em finanças e mercado financeiro. É uma honra recebê-los todos aqui, os familiares também do Cassiano, os meus familiares também, né? Porque é um evento único, então a gente tem que aproveitar quando tem um especialista desse porte que aceita o convite de vir aqui mostrar para vocês o que ele tem feito nas suas andanças nas empresas. Então, o Cassiano foi nosso aluno lá no Bom Jesus, tive também a oportunidade de dar aula para ele lá no Terceirão. A gente estava aqui conversando quando teve aquela despedida emocionada, né, com as músicas do Dream Theater ainda, como o vínculo fica, né? A gente tem essas lembranças muito fortes. Isso tem muito a ver com os valores que a gente luta para manter num país que está tão difícil, né? Você ter crença de que é possível, né, você ganhar dinheiro honestamente. Não é verdade? Todo mundo aí fica vendo o que está acontecendo na política e fica com aquela, né? Poxa, será que ainda vale a pena você ser ético? Será que ainda vale a pena você fazer o que gosta? Será que eu tenho que me corromper ou não? É nesse intuito que nossos cursos aqui tem professor de ética, né? Inclusive o professor de compliance e ética empresarial está aqui assistindo. O professor Felipe está lá. Delegado da Polícia Federal. Então, nada melhor do que um delegado da Polícia Federal que está a par da Lava Jato para ensinar o que não deve ser feito, né? Então, a gente está trazendo pessoas com esse enfoque aqui para os nossos cursos, né? Então, na pós-mercado financeiro, muita gente nos procura de bancos, mas na pós de finanças é um público em geral que está em todas as empresas, né? E para o MBA são pessoas que já estão com um nível já maior de carreira, têm uma idade já mais avançada e estão precisando de um aprofundamento. Então, estamos também agora acolhendo essas pessoas que precisam continuar os estudos de pós-graduação através do MBA. Então, nesse intuito, a gente quer, através da palestra do Cassiano, mostrar quão importante é você ter mercado, porque o Cassiano é um cara assim, que revoluciona as empresas e ele tem muita atitude própria. Então, ele já apanhou muito, né? Ele fala que teve que promover várias mudanças e teve reações contra isso. Então, ele é uma pessoa que aprendeu muito com a prática. Mas como é importante você ter academia junto, ter ética, ter conhecimento. Então, principalmente na situação do país que nós estamos hoje, tá? Então, é com muita alegria e honra que a gente traz aqui o Cassiano para trazer conhecimento e mercado. Beleza? Cassiano, o microfone é teu. Seja bem-vindo à casa, que sempre foi sua. Boa noite, pessoal. Há um mês atrás, eu saltei de paraquedas. Vou contar uma história para vocês, começar por isso. Eu
estou trabalhando em Boituva agora, uma cidade no interior de São Paulo, e capital nacional do paraquedismo. E minha esposa, que está aqui, teve essa brilhante ideia de saltar de paraquedas. Fomos lá. Centro Nacional do Paraquedismo, domingo de manhã, acho que era. E no caminho para lá eu falei para ela, nossa, eu estou tranquilo, estou sossegado. E ela ficando nervosa. Conforme o tempo foi passando, 2 horas de espera, eu ficava mais tranquilo, ela mais desesperada. Embarcamos na tal Kombi voadora, porque aquilo não dá para ser chamado de avião, e fomos a 4.000 metros de altura. Foi complicado. E saltamos de paraquedas a 4.000 metros de altura. Quando abriu a porta do avião, eu senti frio. Eu falei, as pessoas sentem desespero saltando de paraquedas. Eu senti frio, falei, nossa, está fresquinho aqui em cima. Então, se aquilo não me provocou a menor emoção, assim, não que não foi legal, mas eu não fiquei com medo, foi uma sensação esquisita. Quando eu cheguei no chão, eu falei para minha esposa um negócio. Falei para ela, olha que interessante, hoje eu percebi que eu tenho mais medo de falar em público do que de morrer. Qual é o sentido disso? Uma pessoa morrer de medo de falar em público, ter mais medo de falar em público do que morrer, não faz o menor sentido. Então, eu contei essa história para vocês, primeiro para eu conseguir respirar. Então, agora eu estou um pouco mais equilibrado e conseguindo respirar. E segundo, para que a gente equilibre um pouco as vibes, eu sei que eu sabia que ia ser um pouco engraçado, pelo menos, e que a gente ia conseguir chegar numa vibe um pouquinho mais parecida. Porque eu, apesar de aterrorizado, eu estou feliz de estar aqui. Para mim é muito legal, depois de 8 anos formado, voltar aqui para a FAI, para esse prédio novo, que eu não conhecia ainda não tinha tido a honra de conhecer, e falar para o pessoal de graduação, de pós-graduação, do MBA de Finanças, falar um pouquinho das minhas andanças corporativas aí dos últimos 8 anos. Não só contar essa historinha do paraquedas para vocês, eu tenho mais 2 estratégias para que a noite seja para vocês quase tão especial quanto está sendo para mim. A primeira delas, e mais difícil, é apresentar um conteúdo de qualidade. Então, por que eu escolhi o turnaround? Por que a gestão de mudança? Por que não chegar aqui e falar de algum termo técnico de finanças? Tá? Então, essa é a parte mais difícil, que é realmente provocar que algumas fichas caiam em vocês hoje. Eu acho que se eu conseguir fazer com que cada um saia com algum insight daqui sobre a sua carreira, sobre a forma de conduzir mudanças nas empresas, eu vou sair de missão cumprida. A segunda estratégia, se nada disso der certo, para quem ficar até o final, vai concorrer a um kit da cervejaria que está ali embaixo. Tá? Já que se nada der certo, está na moda. Ok? Estamos mais alinhados, um pouquinho mais equilibrados nas vibes? Sim? Nossa, quanta empolgação. Agora realmente alinhou. Então vamos falar de turnaround. O que é turnaround? Algum voluntário para gritar? Não é uma boa estratégia em Curitiba, né? O pessoal lá do interior de São Paulo é mais falante. Turnaround. Mudança. Não qualquer tipo de mudança. Mudança para valer. Aquela mudança que você fala tem o status antes e tem o status pós determinadas ações. Ok? Por que gerencial? Porque eu ainda não estou no nível de CEO, não sei se chegarei. Então, a mudança que eu promovo nas empresas, que o Hayashi diz, é dentro da minha área de atuação, dentro do meu escopo, dentro das minhas possibilidades. Dentro do meu escopo das minhas possibilidades, eu sinto que eu tenho feito um bom trabalho e tenho feito diferença. Então, quem que é da graduação aqui?
pessoal da graduação está bem acostumado com aquele tema, delimitação do tema, certo? Vamos delimitar esse tema. Então, o que é turnaround? O Google Imagens resume bem. Eu gosto dessa daqui, que não está muito clara, mas dá para ter uma noção. Tem um cara triste aqui, com o resultado caindo, e tem um cara feliz com o resultado subindo. Essa é a ideia, essa é a essência de turnaround, tá? E qual que é a minha relação com a mudança nesse sentido? Falar um pouquinho da minha carreira, de como que foram esses últimos anos, depois da FAI, quando eu me formei, em 2009. Eu trabalhei numa empresa pequena depois dos programas de estágio e de trainee, fiz estágio no HSBC, trainee na KPMG. Aí fui para a Automa, uma empresa pequena, pela primeira vez, coordenador financeiro. Empresa de 50 pessoas, não era muito mérito não, tá? Mas foi interessante, porque foi meu primeiro turnaround. Pela primeira vez eu estava fazendo mudança drástica dentro de um departamento. E a forma de fazer a mudança foi tão caótica quanto o próprio status em que a empresa se encontrava. Então, por quê? Porque eu não tinha método, eu não sabia por onde começar. Eu tinha uma noção do que um financeiro decente precisava, mas eu não sabia por onde começar, o que fazer por primeiro, para, de fato, tirar a empresa daquela situação e levar ela para um novo nível. Aqui foram uns 2 anos, mais ou menos, aí eu fui para a Tupi, em Joinville, e eu não sabia, mas aqui no nível de analista, eu estava fazendo turnaround. Porque eu cheguei lá e mudei controles que eram feitos da mesma maneira há 20 anos. E para mim foi tão básico, tão óbvio, tão necessário ter que fazer aquilo, que me levei alguns anos para perceber que aquilo era de fato uma mudança drástica, que aquilo era realmente disruptivo e inovador dentro de finanças. Depois da Tupi, e aqui as coisas começaram que eu comecei a colher alguns resultados. Por quê? Porque o fato de eu ter feito determinadas mudanças dentro do financeiro da Tupi me permitiu ter acesso a mais informações, a mais trabalho, a mais visibilidade. Eu fui trabalhar no México, participei da aquisição de uma empresa lá no México, participei de toda a modelagem do M&A dessa empresa. Fui promovido aqui dentro e apareceu a oportunidade aqui no Boticário, aqui em Curitiba. Então, voltei de Joinville para Curitiba de novo. E no Boticário foi bem interessante, que o Boticário, apesar de ser uma empresa que me formou bem tecnicamente, que eu aprendi legal, era uma empresa que eu tinha pouco espaço para promover a mudança. Então, uma ficha aqui caiu para mim, de que, pelo jeito eu nunca vou ficar mais do que 2, 3 anos numa empresa. Porque eu vi que a minha veia era a mudança, não necessariamente finanças. Eu gosto de finanças, é uma área onde eu me encontrei, de fato, mas o que eu vi que eu realmente gostava de fazer era promover a mudança dentro de finanças. Então, a ficha caiu para mim e eu percebi que, a partir dali, não só boas empresas, eu tinha que buscar boas empresas que precisassem do meu perfil, que tivessem precisando de mudança. E eu comentei com o Hayashi como isso é comum. Especialmente, quem que é do MBA de finanças? Pessoal de finanças? Especialmente o financeiro sofre muito com o crescimento das empresas. Então, assim, é muito comum, empresa grande, empresa bem no mercado, com o financeiro largado às traças. Então, isso é ruim, lógico, para a gestão deles, é bom para nós profissionais, que a gente consegue entrar lá e raspar o mato alto, de cara já dá grandes resultados em grandes empresas. Foi o caso na Tupi, não foi o caso no Boticário, por isso que eu não gostei muito. Foi o caso na Azul de novo. Tá? Fui para São Paulo como coordenador de tesouraria da Azul, tesouraria extremamente enxuta, um monte de coisas para arrumar, foi uma experiência interessante. Depois eu fui para a Texis, cenário parecido com esse aqui, da Automa. A Texis era a Automa corporativa. O meu sonho e o meu pesadelo se realizando ao mesmo tempo. Porque era a bagunça total. Todo o espaço do mundo para promover a mudança e, com isso, toda a dificuldade do mundo. Mais quase 2 anos aqui, até chegar na posição que eu estou agora, como gerente financeiro sênior no Grupo Petrópolis. O Grupo Petrópolis é dono das cervejas Itaipava, Cristal, Energético TNT,
Tem 25 mil funcionários, empresa familiar, um dono só. Disputando com a Ambev, com o Kirin, num mercado extremamente competitivo. E faturamento acima de 13 bilhões de reais. E tenho 4 coordenadores, 2 especialistas e um time de 40 analistas dentro do financeiro. Um financeiro bem grande e com um monte de coisa para fazer. Então, não preciso dizer que eu estou gostando da experiência. Por que do tema aqui? Por que trazer o tema de turnaround para vocês? Por que falar dessa possibilidade de gestão de mudança nas empresas? Primeiro, porque eu considero que foi um fator acelerador da minha carreira. Eu consegui galgar as posições mais rápido do que a média, não que eu seja um cara extremamente fora do comum, não, simplesmente eu consegui acelerar alguns passos, não necessariamente pular etapas, mas acelerar alguns passos, porque quando você promove mudanças drásticas, você não chega em entrevista sem história para contar. Então, sabe aquela coisa, mas você só ficou 2 anos na empresa. Sim, fiquei 2 anos. Eu tenho uma lista aqui de coisas, de resultados que eu posso te apresentar. E, normalmente, isso fala mais do que o tempo de casa, tá? Pela minha experiência. Lógico, pode ser que tenha quem pense diferente. Então, assim, é um fator que dá para turbinar a carreira a partir disso. Não só isso, obrigado. E espero que talvez isso sirva para vocês de 2 formas, né? Opa, posso encontrar aqui uma oportunidade para acelerar minha carreira, ou posso encontrar aqui uma oportunidade de dar mais sentido à minha carreira, que foi o que eu encontrei também, tá? Não foi só um caminho para crescer mais rápido, foi assim, puta, é isso que eu gosto de fazer, e eu quero continuar fazendo isso. Então, não interessa qual empresa que eu vou colocar no currículo, qual que vai ser a próxima, desde que eu tenha a possibilidade de fazer o que eu gosto de fazer, que é promover a mudança, especialmente em finanças. Ok? Então, eu espero que o tema sirva para vocês nesse sentido, seja para ajudá-los a turbinar a carreira, ou seja para ajudá-los a encontrar mais sentido na carreira. Então, vamos entrar um pouquinho mais na parte técnica do turnaround. Ok, legal. Mas, pô, Cassiano, eu já fiz um monte de mudanças na minha empresa. Eu também já mudei uma planilha, né? Porra, posso ir falar aí também? Me dá o microfone. Mas vamos lá. O que difere a mudança de turnaround da simples mudança de melhoria contínua? Dá para ler isso aqui? Vou resumir para quem está mais lá atrás. O chefe fala aqui: resolvi trocar a empresa que molha as nossas plantas. A gente vai economizar milhares de reais no final do ano, é isso que eu espero da nossa liderança. Aí o cara fala aqui no canto, não, peraí, a empresa que molha as nossas plantas são de plástico. Então, trocar a empresa que molha as nossas plantas é uma melhoria, certo? Trocou a empresa, vai gastar menos. Saiu de uma situação atual para uma situação melhor. Agora, o que difere de fato uma mudança de turnaround é a estratégia. Ou seja, é você encontrar, não só fazer uma mudança de percurso para o mesmo caminho. É você, de fato, mudar o caminho. E isso é muitas vezes necessário em finanças, principalmente. Ok? Explicando em 2 eixos. Tem engenheiro aqui? O engenheiro pira agora. Explicação para engenheiro tem que ser em 2 eixos. Nível de maturidade em gestão versus tempo. Essa é a melhoria contínua. Essa é a curva da melhoria contínua. Tua empresa está lá, está evoluindo, está melhorando o controle, está melhorando o relatório, está melhorando resultados. Qual que é a diferença do turnaround? Uma parada técnica, um tempo perdido e alguns efeitos colaterais gerados. Você vai parar, vai reavaliar o caminho, vai perder um tempo nisso e vai gerar efeitos colaterais. Para quê? Para dar esse ganho aqui. E a partir desse ganho, o teu crescimento é em outra velocidade. Exponencial. Né, engenheiros?
Então, essa é a grande diferença. Você dá um salto de evolução porque fez uma revisão da estratégia. Então, você não está mais indo no caminho que você nem pensa qual é o caminho, você só segue o caminho e vai melhorando, como o exemplo da mudança da empresa que molha as plantas de plástico. Você revê a estratégia, dá um salto na evolução e passa a evoluir de maneira exponencial. Okay? Essa é a grande diferença do turnaround. Então, ele tem 3 premissas básicas. Lastreado em uma crise ou uma insatisfação com o status atual. Então, assim, a mudança drástica nunca vem de uma simples ideia, ela vem de uma necessidade um pouquinho mais pesada. Muitas vezes é uma crise de fato. Usa da estratégia para rever o caminho, então não é só uma mudança de melhoria contínua, você realmente vai mudar os rumos. E, por fim, usa do planejamento para acelerar resultados, porque você não consegue aquele salto de evolução se você não planejar exatamente como que você vai sair da situação atual para a situação desejada. Por que é tão necessário? Que eu já dei o recado para o pessoal de finanças, principalmente, né? Por que é tão necessário? Por que não continuar evoluindo na curva de melhoria contínua? Tá bom para mim aquela curva, por que não? Por que se torna necessário? Principalmente para finanças. Como que começa uma empresa? Foco na ideia. Tem uma ideia de um produto, foco na ideia. Puta, tive a ideia. Você só pensa na ideia. Aí você descobriu que o teu produto tem mercado. Você foca no mercado, você foca nas pessoas que vão comprar essa ideia. Depois que você descobriu que o teu produto tem mercado, você foca no crescimento. Crescer, 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 crescer. E isso aconteceu na cervejaria também. Uma empresa de um dono só, hoje com 25 mil funcionários, vocês conseguem imaginar que não cresceu de maneira organizada. Alguém aqui já trabalhou numa empresa que não cresceu de maneira organizada? Sim? Acho que todo mundo, né? Todo mundo. Se cresceu, cresceu de maneira desordenada. Porque, para o cara ser empreendedor, ele tem que ter essa veia de simplesmente crescer em algum momento. Até que chega um momento em que a coisa começa a sair do controle. E aí as empresas começam a focar na gestão. Começa a preocupação de fazer as coisas do jeito certo, de ter controle, de ter informações na mão, de ter pessoas bem desenvolvidas nas cadeiras. É nesse momento que muitas vezes o turnaround se torna necessário. É nesse momento que você percebe que tirar um financeiro da lama é necessário. Você entra numa empresa que fatura 3 bilhões de reais, ela não sabe o que pagou ontem, não sabe o que vai pagar amanhã, e o dinheiro está todo na conta corrente. 20 milhões de reais de caixa parado na conta corrente. Isso é um caso real. Tá? Então a gente aprende aqui em MBAs e etc., a fazer uma super estratégia de composição de carteira com a Hayashi. Chega em grandes empresas e descobre que elas precisam do básico. Do básico. É muito comum. Acho que esse recado é interessante para o pessoal de finanças. Tem muita gente boa de finanças nos bancos. As grandes empresas clamam por profissionais que manjem de finanças. Tá? E é por isso que eu encontrei muito mato alto nas empresas que passei e dei resultados expressivos sem ser o melhor cara de finanças, sem ser excepcional no assunto. Agora, o que eu acho que de fato faz diferença? Então, assim, como eu disse, você vem aqui, você aprende a montar uma carteira de investimentos, você vai chegar numa empresa que deixa o dinheiro parado na conta corrente e você vai saber assim, opa, tem um problema aqui, tem algo que eu posso fazer para mudar. Só que como fazer a mudança faz toda a diferença. Quando a gente fala de mudança, o como faz muita diferença. Do lado esquerdo, a fila de pessoas que sabem o que precisa ser feito. Do lado direito, quem de fato faz o que precisa ser feito. Alguém já viu esse cenário antes? Já ouviram aquela expressão engenheiro de obra pronta? Tem isso nas grandes empresas? Não, a gente devia fazer isso. Não, esse caixa está errado. Está errado. Está 10 anos errado. Quem fez alguma coisa? Falta o quê? Falta atitude? Falta conhecimento? Sinceramente, não sei. Eu sei que
para sair da situação atual para a situação desejada, muita gente para no meio do caminho. E o que eu quero apresentar para vocês é algumas técnicas que eu desenvolvi, como o Hayashi falou, tomando na cabeça. Eu acabei criando um método de como conduzir as mudanças de turnaround dentro dos financeiros, que serve também para você que está no RH, para você que está em TI ou qualquer outra área. Se você quer fazer uma mudança drástica, não é uma receita de bolo, mas seguir esses 7 passos que eu vou mostrar vai te ajudar bastante a conduzir, vai te ajudar muito no como. E você já deve ter identificado que para fazer mudança de turnaround, que não seja mudança de melhoria contínua, não é um negócio tão simples, não é um trabalho tão fácil de colocar de pé. Vai ter resistência, vai ter um monte de problemas. E aí eu gosto dessa dica da elite da Marinha norte-americana de como conduzir trabalhos complexos. Como comer um elefante. Já viram essa dos SEALs? Como que se come um elefante? Por partes. Todo mundo aqui é capaz de comer um elefante desde que seja por partes. Assim como a gente é capaz de conduzir mudanças extremamente complexas desde que a gente siga determinadas etapas, desde que a gente respeite a forma de fazer, o como. Tá? E são 7 etapas que eu criei. Não se preocupem com as letrinhas pequenas, porque eu vou entrar em cada uma delas. A primeira... Você vai conduzir mudanças, você quer fazer a diferença na sua área, a primeira coisa é você ter um patrocinador para isso. Tem que ter alguém acima de você que concorde com a necessidade, que te patrocine nesse sentido. Então, por que dessas 2 imagens aqui? A primeira delas é uma carta branca, ou seja, autonomia, você pode fazer o que precisa ser feito. E a segunda, o drone, eu usei para você lembrar que você tem que tirar o zoom, olhar de cima. Esse é o momento de enxergar a big picture, ter a noção total do que se espera do seu departamento, da sua área, das suas atividades, o que está errado. Ou melhor, o que se espera em linhas gerais, em 2 linhas. Dando um exemplo de como que eu fiz isso na cervejaria, eu tenho um e-mail aqui do meu primeiro mês na cervejaria, dizendo em 2 linhas, o que a gente vai fazer com o financeiro, isso e aquilo. Você concorda com isso? O CFO falou, é isso que eu quero. Beleza, temos um contrato. Então, é muito importante você ter esse aval, esse patrocinador, e nas grandes empresas a gente sempre tem alguém acima da gente, certo? Não importa o quanto você cresça, sempre vai ter. Se você chegar a CEO, você vai ter o acionista. E é muito importante que você tenha esse aval, porque você vai gerar efeitos colaterais. Lembra do gráfico do turnaround? Lembra do gráfico dos 2 eixos de como promover a mudança? Ou seja, você vai entrar na empresa, você vai melhorar determinado processo, você vai implantar uma nova ferramenta de fluxo de caixa, digamos, dentro da sua tesouraria. Meia dúzia das vezes a informação vai sair pior do que ela saía antes. Isso é fato, isso é normal, isso é processo, é parte da mudança. Se você não tem a percepção, se você não tem a carta branca para gerar efeito colateral, você vai ficar querendo microgerenciar efeitos colaterais, perde o foco da mudança e o negócio te afunda. Você vai ficar para sempre querendo estancar os microefeitos colaterais. Então é muito importante ter a carta branca para gerar esses efeitos colaterais. O segundo momento, a segunda etapa de um turnaround é você, agora o contrário do drone, né? É você, de fato, entrar no detalhe do detalhe. Aqui é entrevistar todo mundo do seu time. Eu fiz lá na cervejaria, ainda estou terminando isso ainda, na verdade. Não consegui falar com todo mundo. Mas eu reservei uma agenda de 1 hora para cada uma das pessoas do time para saber de onde veio, o que fez, qual a formação acadêmica, onde passou antes, qual foi a empresa que passou, quais foram as outras áreas que trabalhou. Como se eu estivesse escolhendo todo mundo de novo. E por quê? Porque isso te dá uma leitura melhor do cenário que você está inserido. Então, o segundo momento é diagnóstico no detalhe mesmo. Aqui tem uma ferramenta que eu uso também, que eu chamei do caderninho do Insight, que na verdade é simplesmente um Evernote no meu celular, em que eu vou anotando absolutamente tudo que está errado. Na cervejaria, isso deu uma lista de 80 e poucos itens, que eu sabia que em algum momento
eu teria que olhar para eles e, para eu considerar a minha mudança de turnaround, de fato, eu preciso resolver esses 80 problemas. Só que mais importante ainda do que você ter um bom diagnóstico, ou tão importante quanto, para que você não fique conhecido dentro da empresa como o gerente que chega e só lê o cenário, que sabe dos problemas e não resolve problemas, uma boa estratégia é você buscar um primeiro ganho. Eu chamo de álibi, porque o fato de você conseguir um primeiro ganho rápido, e toda a empresa tem isso, todo financeiro principalmente tem isso, uma possibilidade de melhoria rápida em que você consegue gerar um grande ganho com pouco esforço. Um exemplo disso é a situação do caixa que eu falei antes. Essa empresa que eu passei, que tinha 20 milhões de reais de caixa parado, ela tinha também 1 milhão de outras coisas a serem ajustadas. Talvez uma lista de 80 coisas a serem resolvidas também. Mas, na segunda semana, o simples fato de ajustar e começar a aplicar esse caixa diariamente deu um ganho de mais de 3 milhões de reais por ano para a empresa. Então, qual que é a diferença? Que diferença faz isso? Que diferença faz você resolver esse problema já no diagnóstico? Porque quando você começar a gerar efeitos colaterais, quando você começar a receber pressão dos seus pares, na hora que seu chefe começar a ficar assim, pô, você está com uma lista de 80 coisas para resolver. Ele nem sabia das 80, mas agora ele sabe. Você tem um grande ganho gerado. Você cola os 3 milhões na testa e fala assim, estou trabalhando nisso. Okay? Então, o diagnóstico serve não só para a leitura do cenário. Procure sair do diagnóstico com um grande problema resolvido. Isso é estratégico para você se manter na cadeira e conseguir continuar com todas as mudanças que precisam. Terceiro passo, plano estratégico. Aqui, volto lá na graduação, lá no meu TCC, muito bem orientado. Volto lá na minha graduação. E parece básico, mas missão, visão, valores, plano estratégico para uma área também são essenciais. Tá? É muito comum que o financeiro não saiba para onde vai. Não entenda o seu papel na geração de valor da empresa. Não entenda o seu papel na cadeia de geração de valor. Não entenda a sua capacidade de geração de valor. Muito financeiro se entende como um contas a pagar. Eu venho aqui, eu pago conta, esse é o meu papel. Não, esse não é o seu papel. Esse é o papel da célula de contas a pagar. É essencial, ok, importante. Mas e a sua tesouraria? Está gerando grana para o negócio? Você está buscando as melhores alternativas de funding? Você está aplicando caixa da melhor maneira? Você está redeando a exposição que você tem? Então, é muito comum que as áreas não entendam o seu papel na geração de valor da empresa. E o plano estratégico, eu acho essencial para isso, porque é o momento que você tira para pensar sobre isso. Então, assim, ok, o diagnóstico está conhecido, mas o que é de fato a minha missão? O que eu tenho de visão como financeiro corporativo, como tesouraria estruturada, como RH, como TI, aonde eu gero valor para a empresa? Porque você desenhar aquele mapinha estratégico e definir de fato como que é a sua cadeia de geração de valor, faz toda a diferença na hora de você desdobrar isso para o seu plano da virada. Então, você tem a carta branca, você tem um diagnóstico bem feito e você tem um grande objetivo de onde você quer ir. O que falta? O depara. Definir como que esse plano estratégico vai se desdobrar em ações que vão garantir aquela curva inclinada do turnaround. A situação atual versus situação desejada. No plano da virada, o que eu acho interessante? Eu fiz um MBA de gestão de projetos também. E eu acho essencial usar a ferramenta de gestão de projetos aqui. Temos um doutorando aqui que sabe muito bem da importância de gestão de projetos para você sair de uma situação atual para uma situação desejada. Inclusive, o meu MBA de gestão de projetos, o meu TCC foi uma metodologia de implantar mudanças dentro de financeiros corporativos. Então, eu acho que... Por que gestão de projetos? Imagino que não seja a especialidade da turma aqui, mas em gestão de projetos você aprende a delimitar o escopo, a sequenciar a atividade, a determinar as prioridades. E é muito importante ter essa noção na hora de construir esse plano da virada. Benchmark, porque ninguém aprende o que é um bom financeiro, um bom RH sozinho. Então, na hora que eu vou definir lá qual que é o financeiro desejado, como é que eu vou
o que se espera, qual que é a geração de valor desse financeiro, o que é o financeiro desejado, eu uso as referências das empresas que eu passei e das pessoas que eu tenho comigo. Se eu olho para todas as pessoas que eu tenho no time, eu tenho inúmeras empresas de referência, inúmeros benchmarks que eu posso usar e, consequentemente, quase infinitas boas práticas que eu posso aplicar dentro da empresa. E uma ferramenta que eu também aprendi no meu TCC, matriz de importância e desempenho. O que é a matriz de importância e desempenho? É você comparar. A essência dela, a matriz de importância e desempenho, foi criada para fatores competitivos de mercado. Assim, como que você está no mercado, o que teu cliente valoriza versus o desempenho que você está com ele. Eu apliquei isso para finanças. O que é importante versus como está meu desempenho. Então, por exemplo, dentro de uma área de tesouraria, é mais importante ter informação de qualidade do que ter um processo automatizado. Dentro de uma área de contas a pagar, é mais importante ter um processo automatizado, senão eu vou ter 150 pessoas para fazer aquilo, do que informação de qualidade. O contas a pagar não é uma área que gera informações de tanta relevância para a empresa. A tesouraria, sim. Então, os graus de importância são diferentes entre as duas células. Saber que uma é mais importante em determinado item e outra é mais importante em outro, te dá uma noção de como priorizar o tal do caderninho dos insights. Então, as tuas 80 iniciativas, você sabe que, eu vou priorizar o que for informação gerencial de tesouraria. No contas a pagar, eu vou priorizar o que for de processos operacionais, o que me der otimização. Então, esse é o momento de você simplesmente traduzir tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você diagnosticou, todo o teu plano estratégico, transformar isso, de fato, num cronograma e num plano de como implementar. Quinto passo. Eu caí nessa armadilha de, eu tenho um plano da virada, eu tenho um plano estratégico, eu tenho um bom diagnóstico, o que eu vou fazer? Eu vou implementar. Né? Gerente novo, 20 e poucos anos, vai fazer a diferença e tal. Acha que faz tudo sozinho. No caso da Techsys, me levou mais ou menos 6 meses para eu estar com uma olheira. Eu tenho uma foto guardada até hoje para que eu nunca chegue naquela situação de novo. Eu estava o pó da gaita. Depois de 6 meses só de empresa. Por quê? Porque eu queria não só resolver os problemas da tesouraria, eu queria resolver tudo sozinho, porque eu era muito bom, né? Então, lá em São Paulo, eu fui num evento no Eurofinance. Quem não foi, pessoal de finanças, recomendo. É caro pra caramba, então é bom manter um relacionamento com os bancos, né, Leandro? É bom manter um relacionamento com os bancos aí para pintar um convite. E nesse evento, eu conversei com o tesoureiro da Renault, aqui de Curitiba, tesoureiro Latam da Renault. E a gente estava trocando ideia, eu falei que eu estava sofrendo pra caramba, ele falou assim, cara, forme um bom time. Eu falei, nossa, básico, né? Básico, né? Mas alguns fios de cabelo branco dele é que deram essa maturidade para ele me dizer o que eu não enxergava, o óbvio. Eu não vou conseguir fazer sozinho, não tem como fazer sozinho. Era muita arrogância querer fazer sozinho. A partir do momento que eu percebi que formar um bom time era o primeiro passo para realmente partir para a execução, tudo ficou extremamente mais simples e mais fácil. E nesse processo de formar um bom time, tem um livro da Harvard, de gestão de mudança e transição, que eu acho muito interessante a forma como ele classifica a reação das pessoas à mudança. Então, na hora que você for formar o seu bom time, tenha noção de que você vai ter 3 públicos. Os agentes de mudança, os caras que vão te ajudar a construir o novo financeiro, o novo RH, o novo TI que você quer construir. Esses caras têm que estar sangue nos olhos com você, é o cara que tem que estar próximo de você o tempo todo e extremamente comprado com a sua ideia, com o seu plano da virada. Você vai ter os neutros. O que vocês acham que o gestor normalmente faz com os neutros? Falando especificamente aqui de finanças, não é comum que o gestor brilhe os olhos pela tesouraria, onde está o dinheiro, a capacidade de gerar valor, e menospreze um contas a pagar? Quem trabalha em financeiro aqui?
Vocês já viram isso? É comum? É comum, né? Por quê? Porque a maior capacidade de geração de valor de um financeiro está na tesouraria, ok. Mas se você não tem um contas a pagar decente, esqueça que o seu time de tesouraria vai conseguir se dedicar no que ele precisa. Então é muito importante você reconhecer a importância dos neutros. Você vai ter gente que vai te ajudar a conduzir a mudança, você vai ter gente que vai simplesmente falar assim, ó, só me deixa fazer o meu. E esses caras são tão importantes quanto os próprios agentes de mudança. Tá? Porque a imagem do xadrez aqui, eu acho a metáfora do xadrez muito interessante. Porque você não tem só rainhas no xadrez. Você não tem só peças com movimentos ilimitados. Ou seja, ou melhor, você tem muito mais peão do que qualquer outra coisa, certo? Você tem muito mais peças limitadas. Mas você pode ganhar o jogo assim. Aliás, você precisa deles. Um time de alta performance não é formado só por estrelas. Tá? Então, é muito importante saber reconhecer a importância dos neutros. E como eu falei, eu tenho um time lá de mais de 40 pessoas, eu não preciso dizer que eu não tenho 40 pessoas espetaculares. Mas eu preciso das 40 pessoas. E dessas 40, 20% mais ou menos estão nessa turminha aqui. Que eu estou o tempo todo com eles. Que esses caras é que vão me ajudar a fazer acontecer. Agora, esses caras são igualmente importantes. E aí tem a terceira turminha. Essa é problema. Essa você tem que identificar já de cara. É o cara que torce o nariz para qualquer ideia que você der. É o cara que vai rejeitar a mudança independente do quão bem você faça o plano da virada. O nuvenzinha negra. Tá? Essas pessoas, as maçãs podres, não tem jeito light de dizer. Você tem que demitir. E de imediato. Você tem que identificar muito bem, saber o que está fazendo, logicamente. Mas não tem como neutralizar a atuação dessas pessoas. Então, você vai engajar seu time, essa pessoa vai no café, vai transformar o teu agente de mudança em neutro, vai transformar teu neutro em detrator. Então, esteja atento aos detratores. E haja rápido. Tá? A proporção normalmente é 20% aqui também, tá? Na Texis foram 2 que eu demiti, na cervejaria até o momento 2. Mas estatisticamente vai ser mais. E não é muito difícil de identificar, tá? Aqui eu tenho certeza que vocês vão conseguir identificar rápido. De novo entra aquilo, saber o que precisa ser feito e fazer o que precisa ser feito. Aqui de novo precisa fazer o que precisa ser feito. Tendo um bom time na mão, entre aspas, dar um exemplo aqui de novo como que eu fiz isso lá na cervejaria. Depois que eu terminei o diagnóstico, levou mais ou menos 2 meses de casa para fazer isso. Fiz o plano da virada, validei com o meu CFO, fui atrás dos profissionais. Quando você tem um bom plano da virada, você consegue aprovar os headcounts que normalmente ninguém consegue. É impossível aumentar a quadra na empresa. Você vai lá e mostra, o plano depara, você tem aprovação. Consegui uma nova coordenação, consegui um novo especialista lá, falando especificamente da cervejaria. Contratei, formei o time, falei, é agora. Tenho meus agentes de mudança, sei quem são meus bons neutros, sei quem são meus detratores e estou trabalhando neles. Não posso mandar todo mundo de uma vez. Depois de estar com todo esse time formado, a gente lançou um projeto, chamou de Projeto Financeiro 100%, porque a Itaipava é a cerveja 100%. Virou um projeto, tudo isso foi empacotado, chamei as pessoas, todo mundo numa sala, num evento parecido com esse. Até então era o maior público que eu tinha falado. E fiz o trabalho de encantamento, de mostrar a situação atual, a situação desejada e como que a gente ia sair. Esse é um bom momento para você reconhecer os detratores também, porque é imediato, assim, né? Os agentes de mudança ficam assim, nossa senhora, é agora, puta, vou ser promovido, a mudança vai acontecer, tudo aquilo que me incomoda não vai mais existir, vamos ser felizes para sempre. O neutro fica daquele jeito, assim, tipo... Legal, podem fazer aí o que vocês quiserem. Eu não vou incomodar ninguém, eu vou ficar aqui de boa. E o detrator, às vezes ele já chega atrasado, às vezes ele nem está, e ele fica com o nariz torcido do início ao fim, porque incomoda ele demais
que a situação melhore. É bizarro isso, mas acontece. Então, assim, a gente lançou o projeto financeiro 100%, está com 35 metas concluídas, das 80 mais ou menos que vieram do tal do caderninho do Insight. Depois disso tudo, simples, é só executar. É só começar a colocar em prática. E fica muito mais fácil quando você já formou um bom time, quando você fez um planejamento decente. Pontos de atenção na execução. Comparar que a tua evolução está de fato levando aquele primeiro alinhamento estratégico que você fez. Ou seja, pode ser que na hora de montar o plano da virada, você está indo para um caminho diferente daquele que você validou com o teu chefe lá no começo. Novas intervenções emergenciais podem ser necessárias, ajuste de diagnóstico também. Pode ser que a tua leitura nos primeiros meses... Estou falando dos primeiros meses porque eu normalmente faço isso quando entro na empresa, né? Mas pode ser que você já tenha mais tempo de casa. Mas pode ser que a tua leitura não foi perfeita e ajuste no diagnóstico é normal que você tenha que fazer. Compare constantemente a evolução do plano estratégico para saber se você de fato está sendo levado para aquela visão que você determinou. Plano da virada. Se necessário, faça ajustes, mas não caia na armadilha do improviso. Fazer um parênteses aqui sobre a armadilha do improviso. A gente aprende um monte de coisa legal na graduação, na pós, no MBA. Chega na prática, o que acontece? Improviso. O império do improviso em grandes empresas. Por que isso acontece? Sinceramente, eu não sei. Talvez seja cultural, que a gente aprende um monte, que a teoria é uma coisa e a prática é outra, e não é verdade. A teoria deriva da prática. Ninguém cria ferramenta de gestão do nada, de uma ideia, de ficar elucubrando sozinho em casa. As soluções de ferramentas, os Canvas, as boas práticas de gestão de projetos, uma matriz de importância e desempenho, missão, visão, valores, tudo isso vem da prática. Então, o que normalmente acontece? Na hora de realmente aplicar isso, é difícil. É difícil. E você cai na armadilha do improviso. Então, não se permita cair na armadilha do improviso. Lembre do seu MBA, lembre da sua graduação e fale assim, aquilo era o certo, eles estavam certos. Então, se eu não estou conseguindo colocar em prática, é a dificuldade normal do negócio. É normal ser difícil. Não significa que o que eu aprendi não me serve de nada. E é bem comum que a gente caia na armadilha do improviso e deixe de aplicar o que aprendeu no MBA, na pós, na graduação. Por fim, obter engajamento, mantenha a revisão estrutural. Novos detratores podem aparecer, tá? A partir do momento que você começa a fazer a mudança, você pode encontrar detratores de outros níveis, pares, inclusive, que você não vai poder mandar embora, mas você precisa neutralizar de alguma forma. Então, você tem que estar atento a tudo isso. E obter engajamento, você tem que manter os seus agentes de mudança energizados. Uma forma que eu venho fazendo isso na cervejaria, eu criei um comitê financeiro, não só para tratar dos temas que a gente tem que tratar, lógico. A gente fala de assuntos rotineiros, mas também serve para mim como um termômetro do quão engajadas aquelas pessoas estão com o meu projeto de mudança ainda. Então, mensalmente eu me reúno com eles e eu falo de assuntos do dia a dia, mas eu também fico de olho para saber se esses meus agentes de mudança ainda estão engajados com aquela mudança que a gente apresentou para todo mundo que faria. Eu ainda posso contar com eles? E esteja ciente, cultura é um fato em turnaround de áreas. O turnaround de empresas, a mudança cultural, ela é o primeiro passo normalmente para você tirar uma empresa da lama. Você precisa mudar a cultura. No turnaround de áreas, você não vai mudar a cultura da empresa. Você vai provocar algumas reflexões culturais no seu time, mas não necessariamente a cultura da empresa não vai mudar por sua causa. Então tome cuidado para não ser esse cara aqui, para não ser a figura totalmente diferente. E esteja preparado para ser esse cara, porque prego que se destaca leva a martelada, é isso? O dito popular, não sei exatamente como é que é. Mas o fato é, a hora que você começar a gerar efeitos colaterais, você vai tomar martelada. A hora que você gerar resultados, você vai tomar martelada, do mesmo jeito.
Então, o resultado positivo ou negativo incomoda as outras pessoas. Então, se você começa a se destacar na sua gerência, na sua coordenação, no seu nível de analista, especialista, é absolutamente natural que quem está do seu lado, que não tenha promovido nenhuma mudança, pode até ser um bom profissional, mas que não tenha tido algum ibope, vai se sentir incomodado, você vai tomar porrada. Por isso mesmo, muitas vezes você tem que deixar que os efeitos colaterais apareçam mais do que os seus méritos. É difícil, tem que ter estômago para isso, mas não necessariamente o reconhecimento vai vir. Então você pode fazer uma puta mudança lá no seu departamento, ter um super resultado e ninguém entender a complexidade que foi aquilo. Ninguém se tocar do quão legal foi o trabalho que você fez. Ou, se você estiver gerando muito ibope, você ter que ficar mais low profile, ficar mais na sua, não aparecer muito, porque senão a tua mudança pode ser comprometida. Às vezes você tem que deixar os efeitos colaterais aparecerem um pouquinho mais do que os resultados de verdade. Por fim, se o mérito não é garantido, se o resultado se você não tem garantia de reconhecimento, o que nos resta? Fazer a mudança por si só. Certo? Fazer, aqui fala o tesão piá, né? Fazer pelo tesão piá. Fazer porque você quer fazer, porque você não se conforma com o financeiro meia boca, você não se conforma com o RH mais ou menos. Então, se faz sentido para você, promova a mudança. Foi a forma como eu encontrei de dar mais sentido na minha carreira e, felizmente, isso me trouxe bons resultados também de evolução de cargo. Tá? Então, faça por você, faça pelo legado e, se a minha missão é fazer a diferença onde eu passo, espero que na noite de hoje tenha feito alguma diferença para todos vocês. Ok? Obrigado. Fica com ele. Tá bom. Bom, eu fico comovido, né? Pô, foi meu aluno e dando uma palestra de altíssimo nível. Parabéns, Cassiano. Tua palestra foi excelente. Aprendi muito e me identifiquei muito com o que você está tentando fazer e meus parabéns mesmo. Você é muito orgulho para mim, tá bom? Obrigado. Gente, eu quero deixar um espaço então para vocês fazerem perguntas, né? Tá legal? Alguém quer fazer pergunta? Eu levo o microfone até aí. Os meus amigos estão proibidos, só para deixar claro. Eu sei que algum bullying vai vir, então estou sofrendo a semana inteira com isso já. Boa noite. Boa noite. Muito boa a sua palestra, um tema super interessante, muito válido. Se encaixa muito no meu trabalho atualmente. Eu trabalho na parte de gestão de projeto, na engenharia, mesmo na indústria. E é muito complicado, realmente, porque a cultura come a estratégia no café da manhã mesmo. E você falou sobre ter um apoio de cima e tal. Eu tô passando por uma estruturação dos processos de engenharia, uma reestruturação, na verdade. E eu estou tendo assim, bastante dificuldade com... Eu tenho o apoio do diretor de engenharia, mas não tenho o apoio da gerente. Que no momento que eu comecei a fazer algumas mudanças, começou a sobressair, ela começou a podar. Sim. Que conselho você me daria, assim, como eu posso agir, o que eu posso fazer com ela? De repente, eu posso tentar incluí-la ou como que eu posso neutralizá-la? Você não pode. Ela é tua chefe, certo? Eu passei por uma situação bem parecida numa empresa e eu fui para a estratégia mais agressiva, que é aparecer diante do diretor, certo? Então, se você tem apoio do diretor, não tem apoio do gerente, ou seja, o seu superior imediato não te dá o apoio que você deveria, enquanto o seu diretor te dá, você tem duas alternativas. Ou você se deixa neutralizar, ou você corre o risco. Eu corri o risco. E eu era a parte mais fraca
da corda, rompeu para o meu lado. Tá? Então, uma das empresas que eu passei, eu realmente, de fato, fui desligado porque eu estava aparecendo mais do que meu chefe. Imagino que seja uma situação parecida que você está vivendo. Você está querendo mudar as coisas, tem o apoio do diretor para isso, e a tua gestão imediata não colabora. O que você pode buscar? Correr pelas beiradas, né? Para você não se expor também a tanto risco. Quando eu me expus ao risco e topei essa situação de risco, o mercado era outro, né? Então, eu fui desligado e me recoloquei no mesmo mês. Então, talvez você não esteja tão disposta a correr esse risco. O que eu te diria? Busca aparecer de maneira controlada, administrada. Busca fazer o seu chefe enxergar valor em você aparecer. Então, divida os méritos com ele, leve as mudanças para ele, para ela. E busque fazer essa pessoa perceber o valor que tem de ter você no time fazendo a diferença. Talvez, a partir do momento que ela se beneficiar das mudanças que você pode fazer, talvez ela fique comprada com você também. Talvez você não esteja fazendo ela enxergar a vantagem da mudança que você pode causar. Ela só enxerga o risco de você aparecer, mais do que ela. Tá? Eu tentei fazer isso, não fui bem sucedido. Sendo bem sincero com você, mas não significa que a estratégia está errada. De novo, voltando ao que eu comentei lá sobre as ferramentas de administração. O fato de você não conseguir aplicar não significa que a ferramenta não presta. Então, o fato de eu ter sido mal sucedido não significa que você não vai conseguir. Eu acho essa uma boa estratégia, fazer o seu chefe perceber o valor e compartilhar com ele os méritos e fazer a diferença através dele. Mesmo que você faça 90% do trabalho e ele leve os méritos disso. No longo prazo, a tendência é que você se destaque mais. Ok? Respondido? Oi, meu nome é Mayra, boa noite. Eu sou aluna de graduação ainda, concluí esse ano e quero comentar que adorei a sua palestra. A minha dúvida, você falou que na empresa que você está agora, você no seu caderninho de ensaios anotou 80 e poucas mudanças, pontos que precisavam ser vistos. Uhum. E você falou que já tinham sido executados 35, talvez? Até o momento, perto disso. Quando você fez o seu planejamento, você colocou... planejou mesmo executar todos esses 80 ou foi algo maior e acabou acontecendo e executando? Não. Foi... Até no slide ali do execute, eu comentei ali que o teu diagnóstico não necessariamente está 100% preciso. Então, muitas vezes a gente deixa de agir porque acha que não está com a leitura perfeita do cenário. Tá? Então, 80 insights, desses 80 insights, 50 viraram metas, e 30 vieram depois dos insights que eu tive. Vieram de contribuição do time, vieram de novos problemas que foram aparecendo que eu não tinha identificado. É aquela coisa, quando você mais mexe, quanto mais você mexe, mais, né? E logicamente, você não consegue ter a leitura perfeita da situação. Isso não significa que você não pode começar a agir. Então, o projeto financeiro 100%, ele tem, de fato, 80 e poucas iniciativas que não necessariamente são as 80 anotações que eu fiz. Tá? Dessas 80, 50 mais ou menos viraram, de fato, metas do projeto e mais umas 30, 40 surgiram depois com um melhor entendimento da situação e mais participação do time. Tá? Mais contribuição do time, não só a minha leitura. Respondido? Obrigada. Cassiano, eu só estou interessado em saber quem que vai ganhar a cerveja, cara. Verdade, né? Isso aí, cara. Estou bem curioso. Deixa eu só... Vamos fazer Mais alguém quer perguntar? Aqui. Fazer uma dinâmica de grupo, todo mundo adora. Cassiano, parabéns pela palestra. Obrigado. Bem bacana. Assim, dando como um exemplo também, o que você comentou sobre aqueles 3 pontos do cara que está engajado, do cara que é neutro e dos que estão ali puxando todo mundo para baixo. Uhum.
Eu troquei de empresa atualmente, entrei numa nova empresa e o meu atual gerente também é novo na empresa. É uma empresa de tecnologia, e tecnologia hoje em dia você tem várias ideias, você tem um empreendimento, a cabeça empreendedora ali funciona de um jeito absurdo. Ele entrou numa equipe que estava um pouco abandonada, né? Então, eu já entrei também com um pique de, pô, vamos mudar, vamos fazer um negócio diferente. E ele foi me puxando e a gente foi tentando fazer. Passados 2 meses, eu comecei a perceber, depois do que você falou, eu comecei a perceber também, que realmente tem essas pessoas que vão puxando você para baixo. A gente vai tentando fazer mudanças, começa a receber elogios, de repente dá alguma coisa errada, pronto. Os caras já começam a falar, pô, porque esse cara é novo, não sabe de nada, não sei o quê. Então, assim, eu estou tentando ajudar meu gerente, mas já estou percebendo que ele também está dando uma pisada no freio, digamos assim. Eu queria saber assim, o que eu poderia fazer também para tentar ajudar, porque eu também já comecei a dar uma pisada no freio, né? Tentar ir um pouco mais devagar. Não sei se esse seria o caminho certo, ir mais devagar agora ou tentar continuar com essa lida de vamos mudar, vamos começar de novo, vamos rever o que a gente fez errado e começar de novo. Né? O seu gerente reporta para quem? Para o diretor da empresa. Para o diretor da empresa. O dono. Também. O cara. Ele tem a carta branca? Tem e não. É bem difícil, porque são 2 áreas, a nossa estratégia e tem a parte comercial. O comercial era muito forte, é muito forte ainda na empresa, então eles meio que mandam mais. Entendi. Bom, a tua preocupação é válida, mas ela deveria ser do seu gerente, tá? Porque a responsabilidade de fato de criar um ambiente favorável à mudança e de fato planejar e colocar isso de pé, fazer o plano da virada, fazer tudo isso que a gente falou aqui, a responsabilidade dele é dele, não sua, né? Então, de que forma que você pode contribuir para isso é de fato desacelerar, porque senão você vai se encontrar na situação da nossa amiga ali, né? Daqui a pouco você está fazendo um monte de mudanças legais e você é demitido por isso. Porque as pessoas não estão necessariamente preparadas para isso. Então, o que você está sentindo? O efeito, a situação dos efeitos colaterais, ó, que eu falei. Você vai gerar efeito colateral, porque eu imagino que as mudanças que você está fazendo, elas não geram ganho imediato, e muitas vezes você arruma uma coisa e estraga 3. Mas para quê? Para depois ter aquele ganho. De fato você vai ter, mas é normal gerar efeito colateral. Então, a preocupação é do seu chefe em ganhar a carta branca para os efeitos colaterais. O que eu te sugiro é que você trabalhe com ele nessa estratégia, de como que vocês vão conseguir criar um ambiente favorável à mudança e ter mais liberdade para colocar tudo isso em prática. Legal. Ok? Valeu. Respondido? Obrigado. Nada. Mais alguém? Não? Cerveja. Pessoal, coloquei o... Opa, tem mais alguém aqui? Coloquei meus contatos aqui, tá? Quem quiser... Quem for agente de mudança aqui, quiser mandar o currículo. Boa noite, Cassiano. Boa noite. Só para entendimento meu mesmo, pegando de gancho a pergunta do rapaz ali, essa desaceleração sua seria naquele gráfico que você fez ou aquela hora que você decai para depois você subir, correto? Não necessariamente. Essa desacelerada, na verdade, seria deixar de fazer a mudança. Tá? Essa que eu falei para ele. Segura um pouco as pontas porque mudança gera risco. Primeiro se certifique. Eu não estaria sendo fiel à metodologia que eu apresentei, à quase metodologia que eu apresentei, se eu te dissesse assim, continua fazendo as mudanças. Porque o primeiro passo que eu falei é carta branca. Então, vai atrás da carta branca, pense numa estratégia para você, de fato, ter possibilidade de fazer isso. A desacelerada do gráfico é o passo para trás que você dá de gerar efeitos colaterais. Tá? Então, você vai começar a mudar. Eu tenho que ir para o financeiro, porque é onde eu manjo. Você vai gerar uma nova ferramenta de fluxo de caixa, você vai passar um mês divulgando um número torto, errado, ruim, pior do que o anterior. Tá? Isso é normal. Se você não tem o ok do seu chefe para gerar isso, você vai ter problema, é o que acontece lá com o nosso amigo. Então, essa desacelerada não necessariamente é diminuir o ritmo da mudança. É o quanto você anda para trás por gerar efeitos colaterais com a mudança. Ok? Mais alguém? Bom, acho que podemos, então... Cerveja?
Sim. Vamos fazer uma meritocracia aqui, então, que é outra característica dos times de alta performance. Quem falar... Lembra que lá no início da apresentação eu falei que eu queria que alguém saísse com uma ficha caída. Quem falar de uma boa ficha que caiu hoje, leva o kit de cerveja. Nossa, quantas fichas. Se não falar, eu vou falar. Foi super bem sucedido. Se não falar, eu vou falar. Para motivar um pouquinho mais. Eu sei que a Itaipava não é muito conhecida aqui no Sul ainda, não é uma cerveja muito... A gente ainda não entrou no mercado aqui. Então, são 3 premium, tá? São as 3 cervejas mais tops da cervejaria. Não é Itaipava, não é Cristal, tá? Coçando a mão aqui. Mais um copo. Inventa uma ficha que caiu, velho. Já tá valendo a pena já falar qualquer coisa. Ali? Vamos lá. Com licença. Foi a primeira. Eu acho que, para mim, a ficha... para mim, a ficha caída fala-se muito dos profissionais de alta performance, né? Em engajar, em deixar eles sempre motivados. Mas você falou da importância de manter os neutros. Fazem toda a diferença. Aquele cara que às vezes não quer correr o risco, fazer algo muito alto, mas ele pode fazer muita diferença e é necessário também para o dia a dia da empresa, para o andamento, para as rotinas e para o dia a dia. Isso eu não me lembro, na verdade, de ter visto em palestra alguma, ou mesmo durante a aula, gente comentando sobre isso. Para mim foi importante. Não sei. Eu acho Legal. Que é bem essencial. Essa era uma ficha que eu gostaria que tivesse caído. Tem só o extremo, né? Os super engajados, aqueles que tem que eliminar mesmo. Sim. Todo mundo consegue enxergar. Muito bom. Justo. Vocês acham justo também? Topam ficar sem a cerveja por ela? Boa noite, Cassiano. Meu nome Boa é noite. Carlos. Eu já estou há muitos anos nessa estrada. Tudo que você comentou realmente é verdade. Vou te fazer uma pergunta. Você hoje está nessa condição. Tua empresa está com fluxo de caixa, tesouraria positivo. Tá? Mas é uma empresa familiar. Vamos supor que, de repente, uma empresa de consultoria chegue lá. Você vai ter um problema. Você tem ideias, tem vontade de fazer as coisas, mas você vai ter que defender suas ideias também perante uma empresa de consultoria, vamos dizer. O que fazer? É uma boa pergunta. Nunca enfrentei essa situação. Talvez seja um possível novo desafio. Se eu não tiver autonomia para fazer o que eu considero certo, não faz sentido eu estar naquela cadeira. Então, eu entendo a sua preocupação, ela é válida e eu nunca tinha me tocado desse risco. É interessante. Só uma observação. A respeito do fluxo de caixa positivo, não necessariamente. Tá? No caso da cervejaria, sim. Na grande maioria das empresas que eu passei antes, não. Tá? E o fato, é bem importante a gente saber separar as duas coisas. Separar o resultado financeiro de uma empresa da gestão financeira dela. A situação de caixa de uma empresa, normalmente, não necessariamente é resultado de um bom ou mau trabalho do gestor financeiro. Tá? Normalmente é em função de decisões estratégicas. Quem aqui já estudou sobre efeito tesoura? Sabem o que é? Você vende além da conta, não tem capital de giro que supra a sua necessidade, você se encontra numa situação de insolvência antes mesmo de você conseguir realizar o resultado daquelas vendas que você fez. Então, é muito comum que o resultado financeiro de uma empresa não reflita a qualidade ou não de um gestor financeiro. Então, assim, só te passando a minha leitura fazendo um parênteses sobre o que você falou do fluxo de caixa positivo. Agora, se de fato uma consultoria chega lá e fala assim, Cassiano, eu entendo que o financeiro que você está fazendo aí, esse tal desse teu financeiro 100%, é 20%. Não tem nada de evoluído nisso aí e tal. O que eu vou ter que fazer?
primeiro, eu vou ter que ver se, de fato, a consultoria... Tem muita consultoria que fala o que deveria ser feito e não faz o que deveria ser feito, né? A fila das pessoas que fazem, a fila das pessoas que falam. E nem é papel da consultoria fazer de fato. Mas eu ainda não enxerguei, não tive a oportunidade e não tive empresas de consultoria que me dissessem o que deveria ser feito no financeiro. Se eu me deparasse nessa situação, naturalmente, isso para mim seria extremamente desmotivador, não sei se eu ficaria na cadeira. Porque, como eu te disse, se eu não tenho autonomia para fazer o trabalho da maneira que eu acho certo, e isso não significa que eu teria que ignorar 100% o que a consultoria me diz, mas se ela me manda ir para um caminho extremamente oposto, de fato não faria sentido eu estar na minha cadeira. Eu estaria agindo contra os meus princípios, contra os meus valores, e a FAI normalmente não permite que os profissionais formados aqui ajam dessa forma. Então, nunca me deparei com essa situação, seria novo para mim. Acho que eu reagiria dessa forma. Não conseguiria lidar com uma situação de uma consultoria muito invasiva. Respondido? Oi, boa noite. Oi, boa noite. Cassiano, na verdade, pensando na ideia de legado que você colocou... meu nome é Ana. Oi. Oi, Ana. Eu fico um pouco curiosa no sentido de você quer promover a mudança na sua área, na área de finanças, e diversas outras pessoas querem produzir mudanças em suas respectivas áreas. Mas existe uma maneira de proporcionar pessoas que elas se tornem agentes de mudança? Quero dizer, essa é uma vontade sua, mas existe uma maneira de ensinar ou de motivar outras pessoas para que elas sejam também potenciais agentes de mudança? Não estou falando só de pessoas neutras que se engajam. Digo de transformar, não transformar, mas de identificar pessoas neutras com potencial de serem agentes de mudança. Ou de potencializar essa mudança. Entendi. Interessante, ótima pergunta também. O que te faz sair de casa todo dia? Oi? O que te faz levantar cedo, ir para o trabalho e gostar, se é que você gosta, do que você faz? Eu particularmente vejo tudo que eu faço e tudo onde eu estou como uma maneira de mudar os outros. Eu sou dessas. Tá. Então essa é a tua vibe, esse é o teu negócio. Qual que é o papel do gestor? Encontrar isso em cada um. Se você der autonomia para as pessoas, se você criar um ambiente favorável à mudança, se você der a oportunidade de mudar, os tais neutros com potencial de serem agentes de mudança aparecem. Conforme eu estou evoluindo lá na cervejaria, eu tenho percebido que pessoas que inicialmente me pareciam neutros estão se tornando, de fato, agentes de mudança porque o ambiente está favorável a isso. Então, assim, tem como você transformar uma pessoa? Não, mas tem como você transformar o ambiente. Você transformando o ambiente, criando um ambiente mais favorável, isso significa valorizar as ideias, dar liberdade para que implantem determinado novo controle, novo relatório, novo procedimento, aceitar efeitos colaterais. Então, isso é criar um ambiente favorável à inovação. Se você cria um ambiente favorável à inovação e à mudança, naturalmente, alguns neutros começam a se tornar agentes de mudança. Agora, dizer por você qual que é a tua pira, qual que é o teu negócio, a tua essência, aquilo que você gosta de fazer, isso não dá para fazer. O que eu posso fazer, o que eu acho que é o papel do gestor de fato fazer, é criar um ambiente favorável para isso. Respondido? Olá. Olá, boa noite. Meu nome é Igor. Falando em ficha que caiu, né, com o objetivo, claro, de ganhar cerveja. Por isso que é a cerveja. Fiquei pensando. Ele já resgatou o tema lá, assim, não vamos esperar, não vamos esquecer da ficha. Eu acho que a ficha que caiu para mim foi o seguinte: eu trabalhei 15 anos na mesma empresa, tá? Fui gerente de TI. E falando em ficha que caiu hoje para mim, foi a necessidade e a importância de você estar trocando de empresa a cada um determinado período. Hoje, na situação atual que eu estou, né, eu vejo que faltou isso um pouco na minha carreira. Eu sou um profissional graduado em TI, trabalho com gestão, sou pós-graduado em gestão de projetos, cheguei ao nível gerencial, passei por
analista, coordenador, supervisor, coordenador e gerente, né? Mas mesmo assim eu vejo que é muito importante essa questão de troca de empresa, tá? Pelo menos é uma opinião minha, que eu vejo que hoje para mim fez falta no meu currículo eu ter trocado de empresa, mesmo dentro da empresa que eu trabalhei todos esses anos. É uma empresa que trabalha com educação à distância, então o mercado de educação à distância mudou muito nesses últimos anos. Teve várias mudanças, porém isso eu vejo que faltou na minha carreira e é isso que eu procuro daqui para frente, com certeza. Inclusive, uma coisa que eu penso também é mudar de área. E queria um conselho aí, para mim que sou hoje da área de TI. Claro, a área de TI dá uma abrangência para você ter conhecimento pelo menos um pouco em cada área, né? Um pouco de financeiro, um pouco de logística, um pouco de comercial. O que você faria para sair dessa área de gestão específica de TI e que nível você acha que eu conseguiria entrar em uma área financeira, uma área comercial, alguma coisa nesse sentido? Bom, o coach é um pouco mais caro do que a cerveja, tá? Só pra... Aí depois o celular tá aqui, daí se quiser depois. Cara, conselho é de graça, né, cara? E tudo que é de graça não é bom. Então, assim, são duas medidas, né? Tem que buscar equilibrar. O que acontece? O que aconteceu na minha carreira? Você vê um currículo sempre crescendo. Uau, legal, né? O cara bombou. Mas não é bem assim. Tá? 2 ou 3 empresas ali, eu tive a certeza que eu tinha errado na mão. Tá? Eu tinha certeza absoluta que eu tinha escolhido a empresa errada. Então, mudar ou não mudar de empresa, buscar uma promoção lateral, tem muito a ver com o que a gente falou ali, de qual que é a tua. Porque se você gosta de TI, se o teu tesão é por TI, para quê, né? Não sei para quê. Talvez você só precise buscar uma nova motivação para continuar na mesma área. Mudar ou não mudar é uma decisão muito pessoal, envolve risco e eu acho que isso você tem que ter bem em mente, tá? Talvez ao mudar você assuma um risco que muitas vezes não está mapeado, você não tem noção, você só conhece a empresa depois que você entra nela. Então, como eu te disse, das 7 ou 8 empresas que eu passei, 3 delas eu tinha certeza absoluta que eu tinha errado na mão e me arrependi amargamente de ter ido. Tá? Consegui fazer mudanças, consegui crescer internamente e transformei aquilo numa situação positiva e foi isso de fato que serviu como experiência. Mas não necessariamente a mudança em primeiro momento foi positiva. Você tem que pensar muito bem se está disposto a isso, a correr esse risco e talvez ser um pouquinho mais amargo do que você imagina. Mas se você pensa em, de fato, para finanças, a gente pode trocar uma ideia do que seria um plano de desenvolvimento para isso. Tá? Para isso eu poderia realmente te dar alguns conselhos. Ok? Boa noite, Cassiano. Boa noite. Boa palestra aí. Obrigado. Parabéns. Também já fui aluno do Hayashi japonês voador ali. Sim. Ainda na época da SES, cursinho, antes de fazer faculdade ainda. Cara, várias fichas caíram ali, né? E algumas coisas até a gente acaba vivenciando, né? Na nossa atual fase aí. Aquele cenário que você colocou lá, das empresas que têm uma boa ideia, identificam um mercado e crescem de forma desenfreada, realmente é verdade. Estou atendendo uma empresa que está dessa forma, né? Teve uma boa ideia, identificou o mercado, cresceu de forma muito desenfreada, crescendo 100% a cada ano praticamente, só que chegou num ponto que ele não tinha essa gestão. Aí ele começou a ter que identificar pontos da despesa dele onde ele devia ter que cortar esse gargalo, né? Seja num frete, seja numa despesa com funcionário, ou até mesmo despesa de imposto, que foi o maior caso dele, né? Ele saiu de um Simples Nacional para um lucro presumido, sem ter noção do que ele estava fazendo. Quando ele identificou que estava dentro do lucro presumido, já era muito tarde, já teve que pagar multa de imposto, isso acabou gerando um déficit muito grande fiscal para ele. Então, são vários os casos, né? Às vezes você tem que optar pelo lucro real, isso tem que ser muito bem desenhado, né? Para que você consiga chegar e galgar novos andares aí com a sua empresa, né?
também, no caso que ele comentou aqui de TI, às vezes você trabalhar numa mesma empresa, para você ser feliz, talvez não seja até melhor que você mude de área. Talvez mudar apenas de empresa seja uma forma de você se motivar novamente, ou continuar crescendo da mesma forma que você. Você está trabalhando em finanças, gerando consultoria, mas a tua mudança é de empresa só. Para você conseguir novos conhecimentos, novo know-how, conhecer novas pessoas, ampliar seu networking. Às vezes isso daí já ajuda a criar um novo motivador. Comigo também já vivenciei isso daí. Também teve um outro ponto que você citou ali, que agora até fugiu da cabeça, mas que é bem importante. Cara... Esse está investindo na cerveja, hein? Você tá motivado. Estou motivado na cerveja, né? Ainda mais que você falou que são as premiums, né? Então... 3 fichas caídas, uma para cada cerveja, né? Cara, quem tinha comentado foi o cara ali de baixo que comentou alguma coisa desse tipo. Efeitos colaterais, carta branca. Foi uma menina que comentou ali, a questão de identificar quem são os de alta performance, quem são os neutros e quem são os que não são engajados, né? Sim. Até essa questão de alta performance, às vezes você identifica um cara de alta performance, que é aquele que é engajado, mas às vezes você mal identifica ele como um não engajado. Porque em que pese ele ser de alta performance, né, ele é de difícil trato. É um cara mais difícil de se lidar, porque ele não precisa ser comandado, ele faz sozinho o negócio, até faz mais do que você quer. O neutro, ele é bom mesmo, porque você precisa comandar ele, mas ele faz aquilo que você pede, normalmente. Cuidado lá, dica de gestão. Uma pessoa muito boa tecnicamente, mas que é detrator, não deixa de ser detrator, tá? Então, quando eu falei elimine detratores, elimine detratores, todos, tá? Não interessa o quão dependente você seja dele. Então, quando eu falei elimine detratores, e comentei o caso da cervejaria, eu não fiz com todos, porque não necessariamente ser detrator significa mau desempenho, tá? Então, você tem que ter esse cuidado, porque... A pessoa pode ser muito boa tecnicamente. A pessoa pode ser, de fato, uma pessoa-chave naquela situação. Só que você não consegue promover a mudança com alguém puxando a área inteira para baixo. Então, é um ponto bem sensível e até por isso que eu não eliminei todos os detratores da minha área. Porque eu dependo de algum deles ainda. Entendeu? Então, é bom ter esse cuidado. Assim. Não separe... A gente está falando ali de, lembra, conhecimentos, habilidades e atitudes. Vocês já devem ter aprendido isso na graduação. A gente está falando de uma atitude que desagrada, uma atitude que é desfavorável, que é contra o ambiente de mudança. Não necessariamente a pessoa tem problema de conhecimento, não necessariamente ela falha com habilidade. Você pode ter um desempenho espetacular dessa pessoa, só que ela não vai te deixar conduzir a mudança. O desempenho espetacular dela pode ser em determinado rumo que não é o rumo que você quer dar. E você, como gestor, tem que saber impor esse rumo. É você que define a estratégia. Então, não necessariamente aquele cara vai te ajudar a construir a estratégia que você definiu. E não necessariamente um detrator é um cara de mau desempenho. Tá? Acho que vale ficar atento a isso. Bom, meu nome é Marcelo. Você me adicionou no LinkedIn? Não, ainda não. Não? Então foi um cara muito parecido com você. Ah, é? Bom, eu sou... Bom, parabéns pela palestra, né? Obrigado. Eu sou gestor financeiro já faz um ano de um grupo aqui de Curitiba, da área de serviço, de cartão de crédito e uma instituição financeira também. Uhum. E também assumi a área totalmente parada, quer dizer, com um desafio enorme, que para mim eu também gosto bastante, é uma motivação a mais, né? Você poder mostrar resultado. Sim. Tenho carta branca, vamos dizer assim, pelo menos na parte administrativa ali da gestão da minha equipe, de sistema de processo ali dentro, pelo menos. Mas a ficha que caiu para mim, principalmente, foi na questão de eu não tenho carta branca para orçamento de equipe, pelo menos. Uhum. Isso ainda acaba precisando autorização. Uhum. E um dos pontos que você comentou ali foi que eu tenho meu planejamento interno, tenho mostrado resultados, mas um dos pontos que você comentou foi que se você mostrar um planejamento no papel para diretoria, com resultado esperado, já principalmente em volume financeiramente, principalmente, você consegue ter uma carta branca maior ou um orçamento maior para
formar uma melhor equipe. Por experiência já em gestões anteriores, os detratores, foi uma das primeiras medidas realmente que a gente acabei tendo que fazer. Mas acabou que eu acabei ficando praticamente sem os excepcionais. E, tecnicamente, ainda algumas medidas já emergenciais, mais óbvias, que nem investir caixa parado. Uma delas é uma instituição financeira, que é mais óbvia ainda, né, vamos dizer assim. Sim. Já mostrou resultado, já tem aprovação da diretoria, vamos dizer assim, tem esse feedback também. Mas, é claro, caiu a ficha para mim que eu acabei ficando com muitos neutros, poucos excepcionais, às vezes até alguns com esse perfil de mudança, mas com pouca capacitação técnica, né, para esta área. E acabei ficando sem a contração. A ficha que caiu para mim é que, se eu estou mostrando resultados com este orçamento, por que a diretoria vai querer mudar isso, me dar um orçamento maior, se eles não conseguem ver algo a mais, tão tranquilos com essa melhoria contínua, né? Exatamente, então, essa foi isso que eu ia falar. E aí, qual das curvas você está, né? Exatamente. Porque você não consegue fazer turnaround com um orçamento extremamente limitado. Até você colocou num ponto importante. Eu tenho noção de que o time que eu estou hoje não vai ser o time de daqui 1 ano e meio, 2. Então, é fato que eu estou com uma equipe maior do que seria uma equipe em uma situação ideal, numa condição normal de finanças. Então, nem que você consiga temporariamente, entendeu? Para você conseguir dar o salto de evolução necessário. Senão você vai, de fato, continuar na curva de melhoria contínua. Não tem como acelerar resultados se você não tiver recurso. Sim. Agora, principalmente, pelo que eu vi, eu tenho meu planejamento próprio e agora, principalmente a ficha que caiu, pôr no papel, de forma que eu consiga traduzir isso em resultados financeiros para a diretoria, para que eu consiga, provavelmente, dar esse salto aí, que não fique nesse processo lento e principalmente muito dependente da minha pessoa, né? Não ter da equipe. É vender a informação, né? Tem que vender a sua ideia, o seu plano da virada muito bem, para conseguir convencer, porque sem carta branca, sem orçamento, não acontece. Ederaldo. Oi, Cassiano, tudo bem? Tudo bom. Saudade. Então é o seguinte, foi muito interessante a tua palestra e eu acho que foi um consenso geral aqui, né, da gente não ter se ligado, né, do neutro, né? A gente pega ele como... Não estou puxando, não quero a tua, essa é sua, tá? Fica tranquilo, não vou puxar para mim, não. Ele quer dividir a caixa de cerveja. Não, mas isso foi uma sacada interessante. Mas eu e você que lá naquele passado partilhamos daquelas dores, sim, seria legal na versão revista e atualizada da sua a identificação do líder político. Sobretudo o que acontece nas empresas de cunho mais familiar, né? Porque quando a gente sai da academia, a gente acha que vai entrar nos HSBCs, daquelas grandes corporações que tudo está bonitinho. A gente sabe que não existe. Se lá nas multinacionais já existe a figura política, na familiar, você sabe bem do que eu falo, ela é muito mais acentuada. Então, assim, eu acho que seria um ponto de atenção, quando as pessoas estiverem numa empresa, ela também tentar identificar, porque aquele cara, às vezes ele é colocado num posto que ele não devia estar ali, mas por algum motivo ele está, né? E é o cara que vai eliminar, e se você não saber identificar esse cara, você pode levar um tombo muito grande. Então, assim, acho que até seria interessante partilhar para eles, assim, que às vezes vem um tiro de um lugar que você nem estava muito esperando. Então, se a gente não tem uma leitura do líder político que foi colocado, ele sabe Deus por quê, a tua carreira, muitas vezes, ela não vai decolar e você fica, mas o porquê, né, cara? Se tudo que eu fiz... É um bom ponto. É um ótimo ponto. Até porque... esse cara que você falou que foi colocado lá, mas não deveria, teve uma vez que eu fiz um treinamento de formação de consultores. E consultor faz isso, né? Promove a mudança de alguma forma. Talvez não acompanhe, talvez não execute, mas pelo menos o plano da virada, normalmente é o que o cara mostra, né? Você está aqui, você precisa ir para lá. O que normalmente o consultor enfrenta de desafio na atuação dele também? Tem que trocar esse diretor financeiro. Primeira coisa que aparece no diagnóstico do cara lá. E ele não tem autonomia para isso.
E o simples fato dele sugerir isso, o cara fala assim, meu, corre daqui, você não é um bom consultor, né? A culpa é do consultor. Quando eu fiz esse treinamento de formação de consultores, eu achei muito legal que o cara falou assim, ó, jabuti não sobe em árvore. Vocês já ouviram essa? Jabuti não sobe em árvore. Então, se tem um jabuti em cima da árvore, é porque alguém colocou ele lá. Então, você tem que saber identificar os jabutis, e são bem comuns, né? Empresa familiar, inclusive, principalmente na área que eu tô, tenho esse caso. Tem gente que eu não posso demitir porque é parente, é fulano, é sobrenome e o caramba. Aí você descobre depois de 3 meses que já se separou da mulher e não sei o quê. Você tem que conhecer toda a árvore genealógica lá para conseguir sobreviver nesse ambiente. A dica que ele dava é de você buscar neutralizar essas pessoas. Então, assim, é lógico, é fácil dizer, difícil fazer. Como que eu vou neutralizar um jabuti que é meu chefe? A dificuldade que ela tinha ali. É buscar mostrar o valor daquilo que você pode fazer, envolver ele no processo de mudança e dar os méritos para ele. Como é que você vai resolver o problema de um jabuti que está abaixo de você? Crie assistentes, entendeu? Você torna a estrutura menos otimizada, mas você resolve o problema. Então, assim, eu tenho alguns jabutis lá que eu não posso chutar eles de cima da árvore. Eu grudei um cara do lado, entendeu? Para fazer o trabalho dele bem feito. Então, assim, de fato, existe o tal do jabuti. Agora, cada um se lida com uma forma, né? Quando o jabuti é teu chefe, teu diretor, realmente fica bem mais difícil. Mas acontece. Acho que é isso. Fechamos? Cassiano, você que manda aí, cara. Eu não mando nada. Hoje a casa é sua. Você sempre foi, então agora de novo, né? Gostei dessa casa nova aqui. Essa casa nova ficou chique. Então, vamos ver se a gente consegue, né, trazer o Cassiano para dar aula no MBA. Vai depender de agenda, porque empresário, executivo, cheio de coisa para fazer. Então, por isso que estamos tentando aí nos aproximar cada vez mais. Vai que a gente consegue trazer ele para dar aula no MBA, né, Cassiano? Não sei se eu da poderia, minha parte, né? Mas depende de alguns chefes, né? De alguns jabutis. Sim, exatamente. Tem que convencer alguns jabutis aí para resolver isso. Mas da minha parte, você já está dentro. Legal. Vamos lá. Quer... Nossa, já? Vai lá. Mais uma? Pode ser? Pode ser. Desculpa, eu também já escolhi. Já escolhi o ganhador da cerveja. Faz pelo legado. Faz por você. Sabe, é até engraçado, na verdade. Você chega a ficar com raiva de você mesmo. Calma. Não, mas é sério, porque você tem que ver de uma pessoa que você não conhece, ela mostrar todos os pontos de que você tem a carta branca, você tem o plano, você tem que só acertar em como executar isso. Sabe? Dá raiva da pessoa, dá raiva de si mesmo. Você tem tudo isso? Sim. Então, manda bala, meu. Obrigado. De verdade, obrigado. Que bom. Então, alguma diferença eu fiz hoje à noite. Fechamos? Acho que sim. É dela lá, ó. Eu gostei da ficha caída Então venha. Dos neutros. Venha receber.